Estamos gravando, podemos começar. Então, boa noite a todos. Estamos hoje aqui reunidos para mais uma reunião de estudos. É uma oportunidade também da gente se rever, né? Esse momento que está todo mundo em isolamento, a gente consegue se ver, matar saudades e conversar um pouquinho. Então, hoje, o tema é Lucas 7, 26 a 50, lavando os pés de Jesus com lágrimas. Nós vamos ter a Lucila na prece inicial e final, as vibrações com a Sônia e depois o relaxamento com a Cris. Então, podemos iniciar. Deus, que seus mensageiros, seus espíritos protetores, os benfeitores do nosso centro, Fraternidade Evangélica, que possamos estarmos unidos num só pensamento, numa só vibração, que possamos entender a explanação hoje dos nossos estudos, que esses estudos possam ser aplicados, que sejam um pouquinho nas nossas vidas, como seres físicos, que estamos aqui, mas que somos espirituais. Que a paz de Jesus esteja presente. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Obrigada, Lucila. Então, eu vou ler o texto para depois a gente entrar no nosso bate-papo. Então, vamos lá. Mas que saísse a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Porque eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são os semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flautas para vós e não dançastes, cantamos lamentações para vós e não chorastes. Porque veio João Batista, que nem comia pão e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com eles. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: gaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e ainda enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, e ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, é uma passagem aí de Jesus com mais um grande ensinamento para nós, né? E eu estava vendo que essa passagem aconteceu possivelmente na cidade de Naim, e a casa era de Simão, que era um fariseu. Então, aí agora a gente pode ver o que cada um acha, a opinião de cada um aí, toda essa história. Começando, inclusive, né, por João Batista. O que eu achei é que, assim, vamos dizer assim, os discípulos de João Batista foram enviados até Jesus, né? João Batista os envia para perguntar se ele realmente era aquele que estava sendo esperado. Mas pelo que eu achei, João Batista fez isso, em nenhum momento ele duvidou que Jesus era o Messias, né? O Filho de Deus tão esperado. Ele pede para os discípulos dele, no caso, irem até lá para constatar a grandeza de Jesus. Inclusive, quando eles chegam até ali, eles têm a oportunidade de ver Jesus fazendo milagres. Então, como eles amavam muito João, e João naquele momento já estava preso, ele pede para que eles cheguem até Jesus para criar um vínculo maior com ele, né? Porque ele sabia, João Batista sabia que ele estava com seu destino traçado. Ele sabia o que estava esperando por ele. Então, assim, que eles chegaram, Jesus, eles presenciaram inúmeras curas por Jesus, né? E eles ficaram
sim, foi uma oportunidade muito que engrandeceu muito para eles, né? Realmente terem um contato com o Mestre Jesus. Então, foi isso que eu achei. Então, assim, o João Batista tinha certeza que eles, conhecendo Jesus, eles iriam dar seguimento, iam acompanhá-lo, né, na sua jornada. E tanto Jesus como João Batista estavam aqui para ensinar, para nos encaminhar para uma evolução. Alguém viu alguma coisa dessa parte? Então, eu vi que era costume se fazer isso na época, né? Quando uma pessoa chegava, eles davam um beijo na face, se fosse, né, uma pessoa amiga do mesmo, né, amiga. Se fosse um mestre, uma pessoa, eles beijavam as mãos, e aí eles, parece que a água seria por causa que eles molhavam os pés por causa do calor, que aí resfriava, né? Tinha esse costume também, e eles punham um azeite na cabeça também, que era tudo isso. E ela fez isso, né? Porque era assim, era aberto quando se abria, assim, se dava uma se convidava para uma jantar, era aberto para todo mundo ir. E ela foi. E ela era impura, mas o que ela fez, né? Jesus comentou com o Simão, porque o Simão não fez isso e ele que tinha que fazer, porque ele que estava recebendo Jesus, né? Então, eu entendi que Jesus quis dizer para ele que não que tanto ela quanto ele, eles eram iguais perante Jesus, porque ele recebeu, mas não fez o que ele tinha que fazer. Enquanto ela fez tudo, apesar dela ser impura. E que eles também, sei lá, que muitas vezes a gente aqui também olha as partes ruins das pessoas e não vê as partes boas. As partes, né? A gente fica vendo os costumes, as coisas e se apega às coisas pequenas e não vê a qualidade que a pessoa tem por trás. Seria mais ou menos isso que eu entendi, que não importa o que ela era, e sim o como ela recebeu. Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez o que ela sentiu, né? Naquilo que ela fez foi com amor, caridade, sei lá o que pode dizer, costume. Ela fez, enquanto ele estava ali, para dizer, para testar mesmo Jesus, né? E ela não, ela foi como uma simples pessoa para agradecer. Então, a gente às vezes faz isso também. Muito. A gente às vezes não vê uma pessoa que está do seu lado e vê o que ela vai fazer, fica vendo as coisas mínimas e não vê por que ela fez aquilo. Eu entendi assim, agora não sei. Eu achei também que, assim, né, naquele tempo, quando alguém era chamado para um jantar, né, era considerado um jantar de gala na época, Sim. né? E que, inclusive, as mesas eram divãs, elas eram mais baixas, né? E praticamente eles ficavam encostados, né? E também eles colocavam em lugares de destaque da casa, principalmente nas varandas e nos pátios, justamente para as pessoas verem que eles estavam recebendo. Era mais ou menos que nem um acontecimento, né? Exatamente, acontecimento. exatamente. E aí eu vi também que esse jantar era até aberto ao público, mas tinha, né, isso que você falou, tinha o costume de receber o convidado, né,
lavando os pés, justamente por causa da região ser muito quente, muita areia, tudo, né? Então, eles lavavam os pés, eles davam o beijo na testa, que eles falam o ósculo santo, que seria boas-vindas, e também ungir a cabeça com azeite, que seria respeito, sinal de respeito. E o Simão, apesar de ter convidado Jesus para o jantar, ele realmente foi o que você falou, foi para testar, porque ele não fez nenhum desse ritual que era comum, né, nos jantares. Ele só queria ver o comportamento dele. E quando chega a mulher, todos eles ficam muito incomodados, né? Porque por ela ser uma pecadora, né? Então, por ser mulher, que naquela época também já não tinha voz, né? Então, assim, ela chegar ali e se aproximar de Jesus causou bastante, vamos dizer, conversas paralelas, né? O pessoal não estava aceitando muito a situação. Alguém viu mais alguma coisa? A mulher que chega, na verdade, é Maria Madalena, né? O Humberto de Campos fala no livro dele que é Maria Madalena. Maria Madalena Tá. é uma pecadora. Na época, ela era uma prostituta, não é? E ela chega, na verdade, com a intenção de se redimir. Ela tinha ouvido falar de Jesus, então o que ela queria? Ela queria se redimir dos seus pecados, ela queria largar aquela vida que ela vinha levando até então. E como a Sônia disse, estava lá olhando, né? Você falou, olhando o jantar, porque as comunidades eram muito pequenas, tinha o quê? 150, 200 pessoas, então todo mundo ficava lá olhando, né? Olha, quem que está lá jantando? Quem será que chegou, né? Então, Jesus já era famoso na época por causa das pregações dele, por causa dos milagres que ele fazia. Ele era muito esperado na região. E daí chega e acontece aquilo que o Simão fez, né? Não recebeu com a hospitalidade que era obrigação no Oriente. Era obrigação se receber um hóspede daquela forma. E ele não recebe, porque, na verdade, o que Simão tinha era uma religiosidade exterior. Ele não tinha a religiosidade íntima, o amor no coração, não tinha, né? E ela chega e ela mostra todo o amor que ela sentia por Jesus. E mais do que isso, a vontade de deixar aquela vida que ela vinha levando. E foi isso que Jesus falou para ela no fim, não é? A tua fé. E ainda ela beijou os pés, né? Quando que mais se humilhou mais ainda, quer dizer, humilhou, mas nem foi a face, nem foi a mão, ela beijou os pés. E a água que ela lavou foi com a lágrima dela, né? Dos seus pecados, sei lá, né? Digamos assim. Então, ela foi muito mais. Grande, como a Ana falou, porque mulher não tinha valor. Mulher, criança, eram seres completamente desvalorizados. Imagine uma prostituta naquela época. Sem valor nenhum, né? E o que Jesus faz? Coloca Maria Madalena, coloca uma prostituta em igualdade de condição a um fariseu, veja só. Um homem e um homem importante. Veja só. Então, Jesus
quebra preconceitos, coisa muito interessante, né? Na doutrina de Jesus, ele quebra preconceitos, ele mostra o valor da mulher. E não sei se vocês viram no livro do Caibar Schutter, ele coloca várias passagens com mulheres nas pregações de Jesus, né? Sempre Jesus em relação à mulher, mostrando o valor da mulher, mostrando que ela tem tanto valor quanto o homem, ou até, em certas passagens, ele mostra a importância da mulher na sensibilidade, na mediunidade, como que ela tem essa sensibilidade tão exacerbada que ela exerce essa mediunidade, mas todo mundo tem, claro, homem e mulher, mas ela, em maior quantidade, mais mulheres conseguem esse exercício, maior capacidade. Muito interessante. E começa lá, né, com Jesus, porque a mulher tão desvalorizada naquela época. Muito interessante essa passagem nesse sentido para nós mulheres, né? Sim, até eu achei que assim, né? Fala que ela molhou todos os pés dele com lágrimas, mas que a lágrima dela não era mais de tristeza. Só dela ter chego até ele, já era lágrimas de alegria, né? Porque ela estava aos pés de alguém que viria, era um convidado principal do jantar. Ele não a rejeitou, pelo contrário, ele a acolheu, né, perante todo mundo. Então, naquele momento, ela tinha uma gratidão imensa da forma como ela foi recebida por ele, né? Mas, assim, eles ficaram escandalizados, porque também, pesquisando, eu vi que, assim, soltar o cabelo em público, né, uma mulher, era inaceitável, era considerado um ato até obsceno. Essa situação só poderia ser soltar o cabelo junto com o marido, entre quatro paredes. Então, quer dizer, imagina ali o fariseu, né, com outros convidados presenciando tudo isso aí, e Jesus acolhendo ela com amor, né, sendo receptivo eu vou falar, ela chegou ali que era a esperança dela, da mudança, né? Também tem uma coisa que é bem sutil, né? O cerimonial, vamos chamar dos nobres, eles usam o bálsamo. E o bálsamo, a função é mais para perfumar e relaxar. Ela não, ela usou unguento. O unguento, ele não é cheiroso, pelo contrário, ele é fedido, porque a base é gordura animal, né? Porém, a finalidade é cura. Então, como ele caminhava muito, né, para a pregação, e ele chegou cansado para essa recepção, enquanto os outros se preocuparam com uma higiene e perfumar, ela se preocupou em curar, provavelmente, as bolhas, as feridas que ele tinha no pé, né? Então, ela também, eu acho assim, um símbolo muito forte, né? Porque um é bem fedido, mas cura. O outro é muito cheiroso, mas é só aparência, né? É só um aroma, sem efeito nenhum. Acho isso assim muito sutil, né? Porque mostra na simplicidade, né? A intenção dela, que era muito mais nobre, né? Do que os outros que estavam ostentando, mostrando para todo mundo, porque o bálsamo, e você veja, onde que ele estava? Ele estava num pote de alabastro, que era uma pedra raríssima e muito cara, porque é muito difícil você moldar o alabastro, né, para fazer. Todas as ânforas dos nobres eram feitas de alabastro, é muito bonito, ele parece um mármore transparente, é muito bonito o alabastro.
É interessante, né? Realmente toca a gente, né? E depois também, como que ele fez para fazer a relação, né, para ele? Que uma pessoa devia 50, a outra 500. Qual a diferença disso, né, para você perdoar a dívida? Para quem não tem nada, 50 ou 500, a dívida, se você não tem, a dívida também é a mesma coisa, né? Aí, no caso, a relação dele fez, né? Foi interessante aí, né? Mas ficou aí que eu achei um pouquinho mais difícil de relacionar com o pensamento de hoje, né? O que seria, como é que a gente poderia pensar nisso, né? A relação entre dívidas, né? É esse o mais interessante que eu achei. Não sei se alguém... Rose, explica melhor essa dívida aí. Ele conta, não sei, a Ana se contou na parábola, Ana, porque ele conta uma história para o fariseu, né? Sobre o perdão. Como é que é a história? Só um minutinho, peraí. Ele fala, né, deixa eu achar aqui, que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo com o que pagar, perdoou a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, julgaste bem. Né? Faz essa relação aí. Eu acho que aí é em relação ele quis dizer em relação a Maria Madalena, né? Que ela tinha muita coisa para ser perdoada, não é? Eu acredito que sim. É. Eu acredito que sim. Então, assim, né? Uma ele coloca, né, que ela não deveria ser julgada ali, né? E, e ela estava com todos os pecados que ela podia ter, ela podia ser perdoada. Estava no mesmo plano que ele, diria isso. Estava igual. Eles, apesar de ser, na hora do perdoar, você perdoa, tanto faz. Seria mais ou menos por aí? Ela se abriu para o perdão. Ela se propôs a transformação. Ela procurou essa sintonia com Jesus. Né? Ela estava lá embaixo, ela procurou se erguer e chegar até Jesus. Foi isso que ela fez. Essa transformação moral, essa sintonia. É uma coisa muito difícil de se conseguir, né? E Maria Sim. Madalena conseguiu. Tanto que ele fala para ela, a tua fé te salvou. Ela conseguiu. Não era ele que estava dando o perdão para ela. Ela conseguiu. Ela conseguiu, Ela se esforçou para conseguir o perdão. Eu acho também que a gente não pode esquecer que a prostituição naquela época não é a prostituição que é hoje, né? Se a gente voltar, o adultério hoje é uma coisa de traição, inclusive física. Lá não. Era o simples fato de olhar para outro homem ou outra mulher já era uma questão de adultério. E prostituição, se a gente vai ler a história dela, que eu acho maravilhosa, ela não era uma prostituta de dar o corpo, não. Ela gostava de se divertir, a gente só vê em filme e nas passagens das histórias, ela indo para... como é que chama? Como chama? Os bares de antigamente, esqueci, como é que chama? Taberna. As tabernas.
Ela ia para quê? Para cantar, para se divertir. Ela não ia dormir com homem nenhum. Mas era tida como prostituta simplesmente por isso. A gente não vê história nenhuma dela com o sentido de prostituição que tem hoje. A gente vê ela uma pessoa alegre, extrovertida, querendo aproveitar a vida, que não era aceita na época, né? Fugia dos Você padrões, imagina, né? se não podia mostrar o cabelo, a não ser para o marido, mostrou o cabelo, era prostituta. Então, o simples fato dela mostrar o cabelo para Jesus já mostra uma certa submissão, respeito, humildade, né? Então, eu acho assim, muito cheio de símbolos. Ela seria liberal, né? Sutis, né? Uma coisa bem mais profunda isso. Como é que uma prostituta vai buscar cura, né? Porque ela estava ali para curar as feridas do pé. Ela não estava ali para perfumar, deixar o pé bonito. Ela estava muito mais preocupada com o bem-estar dele nesse sentido, de minimizar o sofrimento físico, inclusive, dele, né? Com toda a humildade dela. E o que eu achei também é que, assim, o momento que a Rose até colocou isso, o momento que ela chegou ali, ela já tinha aceitado Jesus. Sim. Ela foi ali já pronta para receber o perdão, para não realmente mudar de vida, né? Ela Sim. foi de coração aberto mesmo. Por isso que ele fala que não era certo julgá-la, né? Porque todos ali estavam julgando sem ao menos nem saber, né, o que era, vamos dizer, a moral dela ali. Ela não estava julgando ninguém. Tem mais uma aqui. Olha, eu achei assim, né? Que o que a gente pode dizer, que ela saindo dali, ela saiu realizada por conseguir oferecer para Jesus uma adoração sincera, de coração, um culto racional, experimentado, né? Ela foi coração, ela foi alma, ela foi pronta mesmo para receber uma vida nova. Eu E acho que ela é isso. foi dar o que ela tinha. O que ela tinha era isso. O que ela podia oferecer naquele momento era isso. Ela era uma mulher fora do tempo dela, né? Sim. Sim. Não se pode negar que ela foi uma mulher muito corajosa, né? Inteligente também. Muito inteligente, porque ela desafiou. Ela Sim. desafiou os padrões do tempo dela, ela desafiou a cultura do tempo dela, porque imagine a situação que ela enfrentou. E a gente tem que analisar a cultura do tempo, né? Ela desafiou. As mulheres eram incapazes de fazer isso, e tem mais, elas aceitavam, tem todo esse lado aí de aceitação, não é? Se você for analisar, claro que não é assim, generalizando, né? Elas vivem e aceitam. Elas acham que a gente fala, não, mas não pode ser desse jeito. Não, pode sim. É assim que é. É assim que tem que ser a vida da gente. Ela não aceitava, ela se recusava a viver daquela forma e ela desafiou, ela afrontou aquela situação. E Jesus, como, né, enxergava, claro, né, além do seu tempo, enxergava as pessoas além daquilo que a pessoa era, né? A gente sempre fala, a gente tem que aprender um pouquinho disso, né? Enxergar além, não aquilo que está ali com a pessoa, você tem que ir além daquilo que a pessoa representa, que é uma dificuldade muito grande para nós, né? A gente esbarra, a gente para naquilo que a pessoa é,
não é? Por isso que a gente não entende, a gente não perdoa e a gente não vive bem, porque a gente para naquilo que a pessoa é que ela está mostrando. Então a gente tem que ir além. E é isso que Jesus fazia, ele foi além. Ele ia além. E ela também, ela conseguia ir além. E tem uma coisa que eu acho assim muito legal de Lucas, eu não sei se vocês já repararam, tudo que ele fala sempre tem lágrima, tem choro, tem pranto, né? E uma viagem que eu fiz no túmulo de São Lucas, tem uma árvore plantada e eles têm um costume que eles fazem pedidos para São Lucas, que era um médico, era tido como médico, né? Que eles faziam pedido e cada vez que eles eram atendidos, eles amarravam o lenço que eles choravam, a dor que eles sentiam e enxugava as lágrimas. Se eles fossem atendidos, eles amarravam na árvore. Gente, eu vou postar a foto no grupo. É a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Porque quando chega no outono, não tem folha, mas é inteirinha amarrada com os lencinhos. É lindo, é lindo. Está no túmulo dele. É muito bonito. Então, você vê como marca o evangelho dele. Se a gente começar a ver, você vê, chamou atenção ela lavando os pés de Jesus com as lágrimas. E sempre que tem uma passagem, tem o pranto, né? E Jesus acalmando, né? Abençoando um que está chorando, que vai pedir a cura, que pede um milagre, que é Lázaro, que chorava, não sei quem que chorava. E sempre descreve assim o choro, né? É uma coisa muito legal isso. A marca que eles têm, né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, acho que a gente pode passar para as vibrações, né? E doar para o nosso planeta que está tão necessitado nesse momento. Nossa. Né? Então, é o momento agora da gente doar para o nosso planeta que tanto nos dá, tanto nos oferta. Então, agora é o nosso momento de vibrar um pouquinho por ele. Vamos lá, Sônia? Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos, levando a Deus e a Jesus, e juntos vamos enviar nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria, o amor, aos nossos amigos, parentes e de todos que necessitam. Vibremos em especial ao nosso planeta, muita luz, energias positivas ao nosso Brasil, vibrando para que todos os governantes cumpram suas tarefas guiados pelo amor e caridade. E que nesse momento, em especial, que sejamos tocados e façamos o melhor pela saúde do nosso povo. Vibremos pela união de todos a humanidade, que se unam para vencer esse momento conturbado. Todas as religiões que possamos unir em vibrações, orações. Vibremos por todos as crianças, adolescentes, para que nesse isolamento as famílias se dediquem a ensinar, educar com amor e fraternidade. Vibremos pelos idosos,
levando essa esperança e consolo a cada um, que sejam amenizados, confortados em suas dores. Vibremos pelos enfermos do corpo e do espírito, enviando-lhe paz, coragem, para que tenham força de superar suas dificuldades. Vibremos por todos aqueles que estão privados de sua liberdade, para que sejam tocados, modificando as suas atitudes. Liberdade para que sejam vibremos por todos os nossos parentes e amigos, nesse momento que passam por essas envolvidos, que sejam envolvidos na luz de Jesus, e que nesse momento que passam pelo isolamento, sejam ajudados a fazer melhor pela sua família. Vibremos por nosso lar, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia, saúde, envolvendo a cada um de nós e refazendo nossas energias. Vibremos pela água dos nossos lares, que nela seja depositado pela equipe espiritual tudo o que for necessário para a nossa saúde física e espiritual. Vibremos pela nossa casa de oração e por todos os seus colaboradores. E, por fim, vibremos por nós mesmos, e possamos, com entendimento, ajudar os nossos amigos e a todos que passam por nós nessa jornada. Que assim seja. Vamos continuar tranquilos, com os olhos fechados. Agora vamos relaxar o nosso corpo físico. Vamos nos concentrar na nossa respiração. Inspiremos profundamente, vagarosamente e expiremos. Mais uma vez, inspirando profundamente e expirando. Vamos começar a relaxar os músculos do rosto, soltando o maxilar, a testa. Vamos relaxando nosso pescoço, relaxemos os ombros, vamos soltando os braços, as mãos, continuando a respirar, vamos relaxando a nossa coluna, tórax, o abdômen, respirando, vamos relaxando os quadris, as pernas e os pés. Juntos, vamos nos transportar agora a uma linda praia. Estamos num entardecer. O sol está se indo, fazendo com que o céu fique alaranjado, enquanto a lua começa a brilhar. Estamos descalços em areia fina e morna, que nos causa um excelente bem-estar. De frente para o mar, ainda reparamos pequenas ondas que nos trazem tranquilidade, saúde, e em meio à natureza, vamos aproveitar o oxigênio de lá,
Vamos continuar com a nossa respiração, inspirando profundamente, devagar, soltando devagar, sentindo uma leve brisa do entardecer batendo em nosso rosto, nos alegrando, nos enchendo de fé e esperança. E aproveitando essa oportunidade, vamos fazer uma pequena higienização interna. Vamos pegar as dúvidas que ainda temos, as aflições, as dores, as incertezas. Vamos colocando em nossas mãos, fechando as mãos como se todos esses sentimentos desnecessários fossem agora papéis que estamos amassando. E caminhando mais próximo da água, continuando a respirar, aproveitando a brisa, sentindo o calor e o aconchego do nosso Mestre Jesus nos envolvendo com esses sentimentos desnecessários fechados em nossas mãos. Vamos abrir os nossos braços e, sintonizados com Jesus, sentindo a nossa fé e esperança fortalecidos, vamos abrir as mãos, deixando que tudo isso se vá junto com a brisa e que a brisa nos traga mais amor, mais paz, mais alegria, mais certezas, fé, esperança e muita compreensão. E agora ligados também aos nossos irmãos da espiritualidade superior que acompanham nossa reunião, vamos nos colocando à disposição para recebermos o passe da noite e nos fortalecermos ainda mais. Muita luz. Graças a Deus. E agora, fortalecidos, só ficamos com a presença do Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, nos protege e ilumina, aqui no interior de nossa mente e do nosso coração. Que assim seja. E por fim, vamos agradecer a mais esse momento de união, de fraternidade, de amor, de muita esperança em dias melhores para todos nós, para o nosso planeta, que possamos estar mais fortes para as provas da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito obrigada para todos. Que todos tenham um excelente final de semana. Muito obrigada a você, viu, Ana? Foi muito bom. Obrigada. Sônia, Foi Rose, uma ótima noite. Obrigada. foi muito bom. Foi uma ótima noite. Graças a Deus. Isso. Nossa. Foi muito bom. O relaxamento também, olha.
Deu para ir longe. Muito bom. Uma delícia, muito bom. A gente Pra essa sai praia, carregada de todo mundo energia quer ir. boa, né? Olha Todo a mundo quer ir Sibéria pra ali praia. quietinha, olha lá. Não tinha medo da Sibéria. Ela entrou quietinha. Ela estava quietinha ali, não vi. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, boa noite. Tchau, bom final de Boa semana. noite. Tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana. Para Para vocês todos também. nós. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa o problema com o microfone, ainda bem que a gente conseguiu Mas resolver. resolveu, né? Resolveu. Obrigada, Cris. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Beijo, boa noite. Beijo.